Aleluia. Eu estava meditando, desde do começo do ano, as palavras que Deus tem falado conosco, todas as mensagens que Ele tem compartilhado com a gente através de seus filhos, né? E muitas dessas palavras, os contextos são de correção, de ajustes, e isso é muito bom e é muito importante, porque quando a gente se ajusta e se alinha, a gente se aperfeiçoa, e isso nos torna um corpo muito mais funcional. Amém? E eu vou falar sobre um tema bem interessante, que é a língua e as palavras que saem dela. Amém? Em Provérbios, eu vou ler bastante versículos com vocês para a gente ver o quanto a Bíblia fala sobre esse assunto. E em Provérbios ele faz uma comparação do sábio e do insensato. Então, esses daqui vocês não precisam abrir, só prestar atenção nas palavras que contém em Provérbios. Em Provérbios 12:18 diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Provérbios 10:11 diz assim: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Provérbios 10:19: quando muito se fala, maior é o risco de pecar, por isso o sábio mede bem as suas palavras. Provérbios 13:3: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais, acaba se arruinando. Provérbios 17:27 e 28: quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Amém? Então nós temos que ter essa atenção e esse cuidado, porque as palavras elas têm um poder de transformar e de direcionar. Tanto a palavra boa quanto a palavra ruim, ela transforma as situações, ela transforma o nosso modo de pensar, ela transforma as nossas atitudes e ela nos direciona para um caminho. Então, tanto para o bem quanto para o mal, tanto para nós quanto para as outras pessoas, essas palavras têm esse poder transformador e direcionador. Aí agora vocês podem abrir em Tiago 3, que é acho que é o principal texto da Bíblia que fala sobre o domínio da língua. Aleluia. Tiago 3. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são direcionados por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e amarga da mesma fonte?
Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Essa é uma palavra muito específica e ela é até forte em algumas palavras que estão aqui colocadas, mas saiba, irmãos, que esse é um contexto que ninguém escapa. A ministração da semana passada que a Adriana trouxe sobre inveja, alguns podem até falar assim, eu não tenho inveja, mas da língua ninguém escapa. Da língua todos nós precisamos nos policiar. Então nós nos alimentamos com o que sai de nossas bocas. O mau uso da língua causará destruição, assim como o bom uso dela pode nos levar aos melhores lugares. Então vamos dividir essa ministração em duas partes. Quando usamos a língua de maneira errada e quando usamos a língua de maneira correta. A gente começa pelo lado negativo, que é apontando o erro, para podermos consertar, porque o que importa é o lado positivo, que é a forma que a gente vai usar a nossa língua. Amém? Que é corretamente. Então, quando nós usamos a nossa língua de maneira errada? Quando a gente fala mal dos outros. Aqui no verso 9 e 10 diz: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Então, muitas vezes a gente se esquece de que Deus criou o homem e que ele é a imagem de Deus. E nós simplesmente descemos a lenha no nosso irmão. Se aquilo não nos agrada, se o que ele faz não está de acordo com os nossos valores morais e tal. Ou por puro ciúme. Então a gente acaba criticando, comparando, depreciando, difamando. E todas essas coisas de críticas, por exemplo, eu não gostei do jeito que ela fez. Não é assim que tem que fazer, né? Ou então comparando, eu poderia fazer muito melhor. Ela fez esse móvel aqui, mas olha, se eu pudesse fazer, eu faria muito melhor. Ou então depreciando, por exemplo, a bênção do Patrick, né? Ganhou 3 tênis, glória a Deus. Mas tênis tão feio. Então tá depreciando o bem do outro, ou depreciando algum valor do outro. Nossa, você cantou tão ruim hoje. Nossa. Ou então difamando, né? Que geralmente é com outra pessoa. Thaís, você viu? Nossa, a Paula, não vou com a cara dela. Ela andou falando isso ali, do jeito que ela faz, não é certo, não. Então, são coisinhas, são sementinhas tão pequenas, às vezes, mas que faz um estrago gigantesco. São as pequenas fagulhas que incendeiam a floresta. Então, por trás de cada palavra, no fundo, há um pouquinho de inveja e de orgulho. E essa língua fofoqueira, trazendo todas essas coisas, ela envenena a você mesmo, envenena aquele que ouve e envenena a pessoa que acaba sabendo que você falou mal dela também. Envenena os sentimentos. E nós sabemos que a nossa alma está em processo de cura. E quando você traz a sua língua com esse envenenamento, você anula, não anula por completo, mas você cria uma barreira para que aquele processo se desenvolva da alma da pessoa, trazendo essas contendas no meio dos irmãos. Tem uma frase conhecida que diz assim: pessoas brilhantes falam sobre ideias, pessoas medíocres falam sobre coisas, e pessoas pequenas falam sobre outras pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado da maneira que a gente usa a nossa língua, principalmente para falar sobre outras pessoas. Se a gente, uma vez um professor disse para mim, se alguém vier falar alguma coisa para você, fala assim,
não quero saber. Prefiro não saber, não quero entrar no assunto, não se envolva. Mesmo que o assunto seja sobre você, mesmo que você seja uma das partes, não ouça. A melhor maneira de evitar essas difamações, essas contendas, essas coisinhas tão pegajosas da alma, é não dando ouvidos também. Mateus 7, 1 e 2 diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a mesma medida que usarem também será usada para medir vocês. Geralmente a gente fala mal do outro, mas a gente nem sabe que contexto que o outro está vivendo. A gente desconhece o processo de vida do outro. Cada um tem o seu modo de viver, cada um teve sua criação, cada um tem a sua vida com Deus, o seu processo de amadurecimento, de conhecimento. Então não cabe a nós julgarmos ou medirmos o outro, porque a gente não está vivendo as lutas do outro, a gente não está na pele do outro para saber como é difícil ser ele ou não. Assim como nós mesmos, não é fácil eu ser eu. Exige muito de você ser você. Então é um desafio grande. Então já basta essa dificuldade de sermos nós mesmos. Então para que querer ser o outro ou julgar o outro? Não é mesmo? A segunda forma que nós usamos a nossa língua de maneira errada é falando negativo e maldizendo coisas e situações. Em Mateus 15:11 diz assim: o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Em Mateus 12, 36 e 37, mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Então toda a palavra que sai da nossa boca, no final de todas as coisas a gente vai dar conta. Eu estava ouvindo uma ministração do pastor Douglas Gonçalves do Jesuscope, depois eu compartilho com vocês, e ele fala que é como se a gente andasse com um gravadorzinho pendurado, registrando todas as palavras que saem da nossa boca, e no final de tudo isso a gente vai dar conta de cada uma delas. E falando negativo, não somente falando mal de outras pessoas, mas falando negativo sobre você mesmo, como o testemunho que a gente ouviu. Se ficar reclamando, nossa, mas que prejuízo que eu tive, e ficar murmurando, que bem vai ter nisso? Qual o proveito de tudo isso? A gente fala e a palavra ela atrai as coisas. Então conforme você vai falando negativo, vai maldizendo as coisas, nossa, mas que saco, nada dá certo. Ai, que vida ruim. Ai, podia ter a vida do outro. O outro tá bem melhor. Ai, por que ele ganhou 3 tênis e eu não ganhei nenhum? Então começa esses pensamentos negativos e essas palavras proferidas vão alimentando outros tipos de sentimentos negativos, que a gente sabe que são as obras da carne. Então, se a gente não tomar cuidado com a nossa língua, nos tornamos carnais, cada vez mais carnais. O terceiro motivo que a gente usa mal a nossa língua é nos enchendo de nós mesmos, nos autopromovendo e nos gloriando. Aqui no verso 1 de Tiago diz: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Muitas pessoas, elas querem ser as coisas, elas querem estar em posições, elas querem fazer, elas querem aparecer, elas querem acontecer. E tudo isso tem um preço. Em Romanos 12:3 também diz: não tenha ninguém conceito elevado de si mesmo, mais do que se deve ter,
Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado. Senão você cai na comparação, você cai em outras coisas que vão roubar a sua fé, que vão impedir o seu crescimento nessas áreas. Então nós temos que ter humildade para se calar, ouvir e aprender. Muita gente gosta de falar demais, gosta de ensinar demais. Não, eu já aprendi, já fiz um estudo e eu não preciso aprender mais nada, então não tenho que vir na escolinha, Não, eu já vivi, já passei por experiências também, o que você viveu, o problema é seu, eu estou vivendo a minha vida, então eu tenho as minhas experiências. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque nos tornamos arrogantes por achar que sabemos demais. Estou muito dura? Vocês estão tão sérios. Então, essa humildade para se calar, saber que você não precisa ter opinião para tudo, saber que você não tem que manifestar os seus pensamentos a todo momento, saber quando é a hora de você dar um palpite. Se ninguém pediu, não dê. Se alguma coisa está acontecendo e você quer porque quer falar, não, agora eu vou falar. Não, fica quieto. Não taca mais lenha na fogueira. Não seja uma outra labareda no meio desse incêndio. É melhor a gente apaziguar e guardar a nossa língua. Porque guardando a nossa língua, a gente guarda a nossa vida. E a gente guarda também a vida do outro. É zelo para nós e para os outros. É prudência. Toda a nossa vida, irmãos, ela é regida por trocas, né? Benefícios mútuos. Então não podemos ser egoístas pensando que aquilo que acontece de bom ou de ruim afeta somente a nós. Somos um corpo e todos somos envolvidos. Então aquilo que eu faço de bom ou de ruim vai afetar o meu irmão também. Talvez não diretamente, mas de alguma forma acaba afetando. Então, o simples fato moral é que as palavras matam. Elas podem matar aquele que fala, aquele que é o alvo e aquele que ouve. No caso das palavras negativas. Então, vamos passar para a positividade das palavras. Agora eu espero que vocês sorriam mais, podem respirar. Não trouxe condenação para ninguém. Deus não traz nenhuma palavra de ajuste para condenação ou para te ver sofrer. Isso mesmo, meu filho. Serviu para você? Então agora fica aí cabisbaixo e sofra o dano. Deus não faz isso. Deus é um pai tão zeloso e cuidadoso. Ele fala: então, filhinho, eu vi que você falou mal da sua irmãzinha ali. Vamos arrumar isso aí? Deus, ele é muito cuidadoso. E ele tem um prazer imenso de usar palavras e pessoas para tratar esses probleminhas que nós temos, mas que vão ser consertados. Então, quando nós usamos a nossa língua de maneira correta, quando nós bendizemos ao Senhor, quando nós elogiamos o nosso irmão, quando nós declaramos fé, quando nós estamos diante de situações negativas e fala: não, isso vai passar, coisas melhores vão vir. Tá faltando dinheiro? Não tem problema, o dinheiro vai chegar, nós vamos arrumar as contas, nós vamos arrumar a casa, tudo vai se ajeitar. Então, usando a língua de maneira correta, é você, mesmo diante de situações adversas, crer e saber que para tudo tem um jeito. Como diz lá em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem. Salmos 35, 28 diz: a minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Em Salmo 37, 30, a boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. Em Gênesis 1 a gente vê que Deus criou tudo através da palavra. Ele disse: haja luz.
Olha só como a palavra ela tem poder. Deus disse, haja luz, e a luz passou a existir. Então, desde o primeiro capítulo da Bíblia, a gente já vê que essa linguinha e o que sai dela tem um poder imenso. Porque Deus criou todo o mundo somente com a palavra. Ele não pegou a mãozinha dele, eu vou amassar aqui um barrinho e vou começar a pegar uma maquete, pegar um pouquinho de isopor, vou fazer aqui, vou montando aqui. Deus não fez isso. Ele só disse, haja luz, haja isso, haja aquilo, hajam todas as coisas. Ele fez com a sua palavra. E tudo se transformou, tudo tomou forma. E aí a gente volta para aquilo que eu iniciei. Essas palavras elas têm um poder transformador e direcionador. Então, assim como Deus foi falando, Ele foi transformando o universo e direcionando todas as coisas, criando. E também na era que nós vivemos, né? Não somente as nossas palavras, mas também os nossos dedinhos, que funcionam a todo vapor lá digitando. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos e aquilo que a gente tecla, com as mensagens que enviamos. Também, da mesma forma que não precisamos falar sobre todas as coisas, não precisamos ver uma publicação e vou comentar, que afronta. Agora eu vou fazer um textão. Não precisamos disso. No reino de Deus, todas as coisas acontecem pela palavra. Cada palavra que sai da boca de Deus tem o poder de gerar vida. Então a palavra ela tem nela o poder de gerar vida e morte. Lá em Provérbios 18, 21 diz, a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Você é quem decide de que fruto você vai comer. Se é de vida ou se é de morte. De acordo com os seus pensamentos e as suas palavras. Antes de uma palavra ser proferida, ela era um pensamento. E o pensamento, quando desce para o coração e você passa a pensar demais sobre aquilo, vira palavra e vira ação. Então nós temos que tomar cuidado desde a nossa mente, que começam as ideias. E aquele que recebe essa palavra de Deus, ele torna-se o portador de boas notícias. Quem aqui não gosta de receber uma palavra de Deus? Principalmente uma palavra que vá te impulsionar para um futuro. Nós amamos receber palavras de Deus e orientações de Deus. E para isso nós precisamos também ter essa comunhão com Ele, para desfrutar das suas palavras de vida. Então, quando nós estamos disponíveis nele, e Ele traz essa palavra que gera vida, é como se nós engravidássemos da palavra. Ela vai ser gerada no nosso interior e nós vamos passar a meditar ela e vivermos o tempo necessário até que aquela palavra se manifeste. A palavra ela tem esse poder de gerar a vida ou de gerar a morte, então tem esse tempo, esse processo, esse preparo para que ela se torne alguma coisa ou algum tempo. Eu costumo dizer também que as palavras elas são como flechas com alvo certo. Uma palavra que foi proferida, ela nunca mais volta. Então, o que você tem declarado sobre a sua própria vida e sobre a vida do outro? Muitas situações que nós vivemos, nós ou estamos vivendo por colheita de nossas palavras, ou nós estamos vivendo porque a gente tem preguiça de declarar o contrário. Tem situações que não precisamos passar tanto tempo vivendo. A gente simplesmente precisa abrir a nossa boca e liberar vida, para que as coisas mudem.
Então, ou você fala a bênção, ou você se cala. A nossa boca, ela não foi feita para falar de maneira errada. A nossa língua, ela não precisa ser usada de modo errado. Então, ou nós usamos ela corretamente, falando bênçãos, falando certo, falando fé, falando vida, ou então a gente se cala. Onde você vai chegar depende da sua língua. As suas palavras desenham o seu futuro profético. Amém. E também, mesmo que Deus te dê uma palavra, se você não acreditar nessa palavra, se você não abraçar essa palavra e se você não declarar essa palavra, não tem como você desenhar esse futuro que Ele disse para você. Deus fala uma palavra, mas Ele fala uma palavra acreditando que você vai receber aquilo e querer viver aquilo. Tem gente que fala que, eu tenho promessa, não morro. Se você não se cuidar, você acaba morrendo sim. Ou deixando com que os sonhos morram. Deixando com que essas palavras morram. Porque você não cultivou essa vida que foi gerada através da palavra de Deus. Então, nós precisamos de atenção e de cuidado para que essas palavras estejam no lugar certo e gerando as coisas certas. E isso é em relação a nós. E em relação aos outros, fala bem de todo mundo, elogia todo mundo. Engraçado que para falar alguma coisa negativa ninguém pensa, mas para elogiar muita gente pensa. Será que eu falo que eu gosto dela? Será que eu falo que a blusa tá bonita? Não, ela vai se achar. Muitas vezes a gente pensa e a gente resiste de dizer coisas boas para as pessoas por outras ideias que surgem e que nem faz muito sentido. Então, em vez da gente não pensar e falar as bobeiras que a gente fala, a gente passar a fazer isso com os pensamentos positivos. Nem pensa, só elogia, só libera bênção, só jorra a vida aí pela sua boca. Declare vida, pratique a cultura da honra. Veio na sua cabeça, você fala. Elogie as pessoas e libere bênçãos da sua boca. Para encerrar, quero ler mais 3 passagens. Em Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, falem essas coisas, vivam essas coisas. Amém. Aleluia. Mateus 12:34, a boca fala do que está cheio o coração. Então encha os seus pensamentos de vida, encha os seus pensamentos de paz, encha os seus pensamentos de bondade, para que o seu coração gere todas essas coisas e a sua boca libere essas flechas boas com alvo certo, para atingir pessoas, para trazer vida para as pessoas, trazer cura para as pessoas. Salmo 34, do 11 ao 14. Uma instrução muito preciosa. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Efésios 4, 29 a 32. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém. E aqui fala
Apenas libere palavra que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade. E isso frisa bem aquilo que a gente já viu, que não precisa liberar a sua opinião a todo tempo. Porque quando você for requisitado, você não vai ter crédito. Quando você falar alguma coisa que for de muito proveito, as pessoas já vão estar enfadadas do seu muito falar. Então, temos que ser equilibrados, moderados, com palavras sábias. E a sabedoria nós sabemos que Deus dá para aqueles que desejam. Sabedoria, discernimento, entendimento, todas essas coisas. Deus quer filhos sensatos que liberem palavras sensatas e que gerem vida em todas as pessoas. Amém?